Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio TDCast. Todo mês a gente tenta trazer pessoas mais inteligentes do que eu para falar sobre treinamento e desenvolvimento. Vamos falar de OKRs, KPIs, indicadores, gestão de time, equipe e por aí vai. Então, é um episódio voltado para falar de pessoas de T&D para pessoas de T&D. E hoje eu tenho uma baita convidada, Adriana Nogueira, consultora de treinamento e desenvolvimento, só que não sou eu que vou apresentar ela. Adriana, por favor, fica super à vontade. Muito bom. Gustavo, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra participar desse projeto. Eu consumo muito podcast, então participar também de um e conseguir compartilhar um pouco do conhecimento também é muito positivo para mim. Então, muito obrigada. Bom, quem é a Adriana, não é? Isso. Sou apaixonada por livros, adoro atividade física. Estou num projeto pessoal para ser triatleta, então Olha já estou só. falando publicamente, já para eu não voltar atrás. Eca, agora não tem mais como voltar atrás agora. Pois né? é. E também sou apaixonada por gente, por pessoas, por processos, por desenvolver negócios por meio de pessoas, né? E eu tô nessa rotina, né, de gente, desenvolvimento de pessoas, de negócios há já 10 anos. Então, eu comecei a trabalhar... Mas começou com 5 anos de idade? Não pode ser isso. 10 anos já? Já 10 anos de estrada. Comecei a trabalhar formalmente, né, aos 18. Uhum. Nesse meio tempo, passei por 2 empresas de grande porte. A primeira empresa que eu passei, eu fui consultora de negócios, já voltada para a estrutura de RH. Fiquei por 4 anos lá e consegui ver em mais de 12 clientes, né, participar de mais de 12 projetos. Então, isso me deu uma visão muito ampla de negócio. Imagina. Até eu ir para minha última empresa, né, a segunda empresa. E lá eu fiquei por 6 anos, né, e os últimos 4 como liderança, já de RH. Que legal. Estruturando, né, processo, área de treinamento em si. Então, apesar de ter, né, esses 10 anos já foi muito cenário que a gente passou. Então, isso formalmente, né? Porque antes disso, já fui de tudo um pouco, né? Já trabalhei em evento, já trabalhei sendo monitora, né, de criança em evento. Então, foi bastante coisa já. Que legal, que legal. Poxa, baita. É engraçado, você é muito jovem, pelo menos, né? Aparenta ser muito jovem. Ai, muito obrigada. Não vou perguntar a sua idade, pode ficar tranquila, né? E assim, né? Mas já passou por tanta coisa, né? Até cargo de liderança já na área de treinamento e desenvolvimento. Super legal. Vamos lá, eu vou começar te fazendo uma pergunta, só pra gente quebrar o gelo dessa conversa aqui, tá? Legal. Se você pudesse tomar um café com qualquer pessoa, viva ou não, com quem seria? Olha, sem sombra de dúvida, seria Melinda Gates. Uhum. Eu adoro o trabalho dela, né? Eu também já acompanhava há muito tempo o trabalho do Bill Gates. Sim. Ex-marido, né, da Melinda. Mas, com certeza, a Melinda, depois que eu li o livro dela, O Momento de Voar, para mim foi uma baita de uma imersão no que é uma voz global que tem a educação como uma das principais chaves para mudar o cenário mundial. Então, a Melinda, ela fala muito sobre empoderamento feminino, combate à pobreza, combate também, né, a todas as dificuldades em saúde por meio da educação. Então, eu me identifico muito com ela. Né? Não conhecia ela antes, já conhecia o Bill Gates, né, a fundação que ele já tem com a Melinda. E depois que eu li esse livro, eu comecei a entender um pouco mais do que era a Melinda, né? Porque sempre fica um pouco mais ali nos bastidores. Mas ela é uma voz que eu considero muito forte. E ela tem 60 anos só, né? Eu também. Então, assim, quem sabe um dia, não é? Ué, por que não, Melinda, né? se você estiver escutando esse podcast, eu estou super à disposição. Depois, menina, se quiser, eu passo os contatos da Adriana para você, tá bom? É isso aí, eu tô disponível para um legal. café. Que legal. Mas vamos lá, vamos começar então entrando um pouco mais no assunto de hoje, que é estruturação de uma universidade corporativa do zero. Né? Legal. Então, muitas empresas têm só o presencial. Né? Não só, né? Presencial já é muita coisa. E elas estão pensando em começar a escalar a sua universidade corporativa para treinar todo mundo da mesma forma, ter relatórios de análise dos resultados e etc. Então, assim, me conta um pouquinho, né, na tua experiência profissional, principalmente na última empresa onde você participou e ajudou a implantar uma universidade corporativa digital. Como é que foi o processo assim, de ideação no sentido que precisamos ter uma universidade corporativa? Como é que isso surgiu?
Gustavo, essa é uma pergunta muito boa, né? Então, Legal. de onde geralmente surge essa necessidade de construção de um ecossistema de treinamento? Perfeito. É sim por meio da necessidade da organização do negócio. Então, quando uma organização expande, né, ou quando está surgindo um novo cenário, né, no sentido de um novo parceiro, ou uma nova frente de negociação, uma nova frente de negócio, aí é que a organização em si, principalmente a alta gestão, vê a necessidade rápida de fazer com que um treinamento seja explicado, né, ou seja disseminado para mais gente em menos tempo. Perfeito. Então, o primeiro cenário seria essa necessidade de negócio, né? O segundo, que são cenários conhecidos, né? Seria já vir dessa alta gestão e da cultura da própria empresa esse cuidado com desenvolvimento de pessoas. E esse seria o cenário ideal para todo RH. Claro. Justamente porque é dessa força que a gente precisa. Porque a área de TI não precisa vender o projeto já vem de cima para baixo e é uma coisa mais fluida de acontecer, né? Exatamente. Então, treinamento é difícil da gente conseguir ter essa medida rápida do retorno. Diferente de uma área de vendas, diferente de uma área de marketing, diferente de uma área de finanças, né? Que a gente consegue ter uma visão muito clara de qual foi o ganho de uma ação. Em treinamento não é assim. Então, a gente já tem, o RH passa por uma primeira barreira, que é como mostrar o valor de aplicar, de ter um ecossistema de treinamento. Porque se o treinamento dá certo e você fez esse treinamento para uma equipe de vendas, quem tira os louros de tudo é o coordenador de vendas ou o diretor de vendas. Se a área de vendas não está performando bem mesmo com o treinamento dado, a culpa é da área de treinamento. Bem, bem, bem difícil, né? É muito difícil. Então, esses dois cenários, né, que são os mais conhecidos, claro que nenhuma empresa, né, é igual, mas na maior parte das vezes, essas necessidades de criação de ecossistema vêm basicamente desses dois aspectos, né? Uma, realmente, que eu preciso por conta do negócio, porque senão tem uma limitação de crescimento, e a outra também, que seria o cenário ideal, já vir culturalmente da organização. Então, sempre a RH vai ter essa dificuldade de conseguir medir, né, o nosso ROI, qual é o retorno sobre esse investimento que eu estou tendo. É difícil, até porque é um investimento de médio e longo prazo. Você está aplicando treinamento agora, só que até a pessoa, né, até o próprio colaborador, passar por aquele cenário de novo para conseguir manifestar o que ele aprendeu no treinamento, é difícil, porque você não tem como cravar que vai ser uma situação rápida. Então, demora, tá? Demora. Então, acho que o primeiro ponto seria esse, né? E um outro ponto também que é bem importante é conseguir entender qual que é a maturidade da organização para começar a ter um ecossistema de treinamento no geral. Porque se a gente está falando de um cenário que é 100% presencial e a companhia está aprendendo agora o que é treinamento, ela está numa maturidade menor. Com certeza. Então, conseguir ser parceiro da autogestão, parceiro também do time de campo, para conseguir entender qual que é o momento da organização é fundamental. Nem falar que é fundamental, é crucial. É crucial. Porque aí a gente consegue ver, será que colocar um treinamento agora online vai ser bem aceito? Então, tem uma quebra de paradigma gigantesca, né? As pessoas não estão acostumadas a fazer treinamento digital, né? Exatamente. Elas estão acostumadas a área de treinamento, puxar a pessoa para botar na sala para fazer o treinamento, né? Então muda completamente. A pessoa tem que ser mais protagonista de ela realizar a ação de educação, né? É isso aí. Então, dependendo da maturidade que tá, não digo só a organização, mas as pessoas para receber esse tipo de treinamento diferente, é crucial para conseguir entender qual que é o momento de aplicar uma universidade ou não. Porque um ecossistema digital, ele não é só material de treinamento, né? É acompanhamento, é lista de presença, é frequência, é conseguir entender se as pessoas estão conseguindo acessar a ferramenta ou não. Então, dependendo do perfil do colaborador, a dificuldade aumenta, né? Aumenta. Uma coisa boa, e que eu acredito muito, e aí depende também dessa maturidade das organizações, é uma área de T&D, é o Mini-Channel. Hoje a gente já tem o Mini-Channel em muitos negócios. Então, você vai... Tem alguma loja de chocolate patrocinando a gente? Não, né? Não tem. Não tem. Infelizmente. Então, infelizmente, senão não teria tem muito ainda. chocolate aqui. Hoje em dia, várias marcas muito famosas, né? Principalmente agora que a gente está na época da Páscoa. Você faz uma compra online
e vai numa loja física para retirar o produto. Certo. Então, essa estratégia, né, é mais simples só para ilustrar. Já é uma estratégia omnichannel. Então, eu tenho um contato digital, eu tenho um contato físico. Tá. Na área de T&D, eu também acredito muito nisso. Porque é assim que as pessoas, né, como pessoa física e não como colaborador, têm lidado com as compras no geral. Então, eu quero comprar uma base. Mulheres vão me entender. Quero comprar uma base. Que cor é a minha base? Se eu for numa farmácia, eu consigo, talvez, ver aquela tonalidade que eu preciso. Perfeito. Então, ajuda o digital. Então, um LMS, algo digital, não vai resolver todos os problemas da organização. Então, é importante também conseguir medir essa maturidade, o quanto que eu vou para o digital, o quanto que eu tenho que permanecer no físico para conseguir fazer esse trânsito, né, de acessos. Legal. E saber também que o físico não vai acabar. É isso que eu ia falar. Para mim, eu adoro o modelo híbrido. Que é um mix dos dois, assim, sabe? Tem um momento presencial, talvez o início do treinamento, ou pós-treinamento para tirar dúvidas e fazer uma roda de conversa, né? E tem que ter o digital para capacitação mais pesada ali de conceitos, conteúdo realmente mais maçante ali, mas sempre, pelo menos na minha visão, tem que ter um início de tudo e depois um final de tudo, pelo menos que seja presencial, e o digital ele vem na metade do processo, sabe? Né? Perfeito. E aí a minha pergunta para você, né? Geralmente as empresas, quando elas começam a escalar muito em termos de colaboradores e as necessidades de treinamento começam a ser muitas, aí sim ela começa a pensar em outros formatos de treinamento que não só presencial, né? Sim. Deve ter sido o caso da última empresa onde você passou para que ela chegasse à conclusão de começar a ter uma universidade corporativa, né? Com certeza. Conseguir entender o cenário, né? E o que eu quero. Acho que o principal ponto da área de T&D é conseguir entender com as lideranças o que eu quero. Sim. Porque T&D, se também a gente não tiver um foco de atuação, ou pilares de atuação, acaba caindo tudo. Né? Tudo para dentro da área. Porque é uma coisa boa. Porque eu acredito muito no RH consultivo. Tá. O RH precisa estar perto das áreas. Perfeito. Precisa estar perto da liderança. Mas tem que saber o que a gente quer. Até para saber o que abrir mão. Então... porque assim, se for pensar em treinamento, as verticais da empresa vão começar a demandar muito para a área de T&D. Sim. Sendo que às vezes não é treinamento, é uma outra coisa, entendeu? O clássico. Né? E a área de T&D é muito enxuta. Então a gente trabalha sempre com menos, né? Sim. Mas faz mais com menos. Então assim... Tem que tentar entender realmente o que é importante, que vai virar ponteiro e que vai trazer resultado para que isso sim se transforme em ação educacional no digital, né? É isso mesmo. Então, acho que tudo começa com isso, né? O que eu quero? Porque sabendo o que eu quero, também consigo abrir mão. Então, tem coisas como aquele primeiro cenário que eu comentei, que vai realmente vir top-down. E se a gente não fizer agora, não vai dar certo. Então, a gente tem que largar algumas coisas, né? Ou deixar ali na fila... para pegar uma necessidade que é crucial para o negócio. Então, a área de T&D também tem que ter essa clareza, né? E isso parte por prioridade. Então, como que a gente começa a ver quando precisa expandir? Exato, essa é a né? pergunta, assim, eu vou implantar uma universidade digital na minha empresa, assim, por onde eu começo? Acho que essa é a pergunta que muitas pessoas talvez estejam se fazendo, sabe? Não, eu entendi, a Adriana, ela tinha só um modelo totalmente presencial, foi pro digital, mas, cara, como é que ela começou a estruturar tudo isso, né? Então, por favor, deixar essa contigo. Ah, fantástico. Primeiro de tudo, né? A cultura já estava muito bem estabelecida. Isso é super Então, importante. isso é muito importante. Porque a gente consegue ter abertura com área, com a própria autogestão. Então, isso facilita muito. O segundo passo é esse que eu estava comentando agora. Então, a gente tem que ter pilar. O que a gente vai trabalhar? Porque toda empresa já tem um histórico. Priorizar, pelo menos assim, talvez em ondas, não sei, né? Sim. Toda empresa já tem um histórico. Então, o que já foi aplicado? O que deu certo? O que não deu? O que é crucial? O que é crucial para a área de vendas? O que é crucial para a área de logística? Para a área fabril? O que é crucial? Porque isso já vai ser a base, né, esse levantamento de necessidades, a base já vai para o digital.
Então, primeira coisa, né? A liderança tem que estar muito próxima. A segunda coisa, entender qual que é o histórico da organização. O que é possível migrar? Porque, como você comentou, a área de treinamento é enxuta. Então, o que eu posso otimizar o meu tempo já com o que eu tenho? Então, isso para dentro. E, em paralelo a isso, né? Ir já fazendo os pilares. Então, o que eu quero construir a partir daqui? Eu quero ter um pilar para falar sobre inteligência emocional, que entraria em módulo comportamental. Então, esse levantamento de necessidades já tem que começar no momento zero, praticamente, né? Em paralelo com o histórico. E aí você fez esse levantamento com área a área para começar a tentar identificar a floresta das necessidades de treinamento para depois pensar na estruturação? Como é que foi isso? É isso aí. RH, como eu comentei, né? Tem que ser consultivo. Na minha ideia, na minha concepção, tem que ser consultivo. Então, a gente tem que estar perto das áreas, a gente precisa também começar a ter um diálogo com as áreas para entender o que está bom, o que não está. Até porque, quando você se aproxima mais, ou seja, você está ali lado a lado, não é só uma reunião para fazer check de tema. Você está ali na área, você começa a ser parceiro. Em que sentido? Se aproximar. Naqueles velhos estilos, né? Tomar um café e conversar um pouco, saber, cara, como é que tá? Putz, como é que é o fechamento? Pelas beiradas, né? Comendo pelas beiradas, começar a fazer relacionamento. Porque sem relacionamento é difícil você conseguir uma entrada genuína. Porque senão você vai ter uma reunião de levantamento de necessidades com uma área, a área fala, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, porque não vai querer se expor. Ela não vai querer se expor, ela não vai querer perder o tempo dela para te brifar das coisas, ela não vai querer perder o tempo dela de tirar colaborador dela para fazer treinamento, entendeu? Porque ela não acredita em treinamento e desenvolvimento. Exatamente. E aí a área de TI tem que tentar quebrar esses paradigmas, tem que mostrar valor, né? E sempre muito próximo. Então, desde ali da moda antiga, né? Chamar para tomar um café, porque agora é tudo online, né? Vamos fazer um Teams, vamos fazer uma chamada online. Cara. Não, o presencial ainda é muito importante para você criar relação e saber realmente como a pessoa está sendo genuína, né? Perfeito. Para entender o que você precisa. Então, essa parceria com as áreas me ajudou muito a conseguir fazer uma estrutura de levantamento. Então, ok, olhei tudo que eu preciso, tá. Aí agora a gente vai para o terceiro passo, né? Então, seria o primeiro passo zero, né? Entender como que é o cenário da organização, quem é o seu patrocinador. Perfeito. Depois, começar a entender histórico, o que eu tenho já, colocar esse histórico dentro de um levantamento, já nessa parceria com as áreas. E um terceiro ponto como é que eu vou fazer para colocar isso de pé? Exatamente. E aí vem as ondas. Então, de novo, tá? RHs que estão nos assistindo. Eita. A nossa vontade é sempre fazer o melhor trabalho. E isso é ótimo. Só que a gente tem que saber que a gente tem limitação de tempo, de recurso, de todos os tipos, né? De pessoas, de investimento. Então, é necessário a gente focar no que a gente vai pegar em todos esses temas, né? E como é que a gente vai conseguir transformar isso em coisas práticas e que sejam reais. Porque na nossa vontade, né, de fazer, o que é possível? Essa é uma pergunta que às vezes passa. Então, o que nos ajudou muito foi entender quais foram as nossas personas. Quais são as personas, né? Não só pessoas, mas quais são as personas da organização? Eu tenho áreas diferentes, eu tenho cargos diferentes, eu tenho áreas diferentes. Se o RH começar a olhar todos esses cenários e falar, putz, eu não vou sair do lugar. Porque eu tenho área diferente, dentro dessa área diferente eu tenho cargos diferentes. Como é que eu começo? Eu começo tem que priorizar, né? Com os analistas, eu começo com os analistas do financeiro, eu começo com os estagiários do comercial, por onde eu começo? Geralmente a empresa começa pelo onboarding. Não sei se foi o caso de vocês, mas geralmente as empresas começam por ali. Perfeito. É isso que as ondas vai nos ajudar. Então, qual que é a onda que é mais fácil para eu começar aplicando? Já seria nessa trilha de onboarding. Né? Então, a segunda, qual que pode ser? Já dá para ser uma comportamental? Que a gente consegue colocar vários temas, né, em treinamentos de uma vez só? Então, entender quais são as personas e começar em um escopo que vai ser comum a todos. Que já seria a trilha de onboarding, que já seria uma trilha comportamental, entendendo qual que é o valor e qual que é o uso. Aí sim, aquela parceria que eu comentei agora, né, com as áreas fica muito mais fácil. Entendi. Porque as pessoas já estão entrando, já estão acessando, já veem qual que é o valor.
Legal. E aí a gente começa a construir. Então, esse foi um cenário que eu me vi. Entendi. Quando eu Entendi. comecei a olhar todas as personas, e cara, e agora? Eu vou Por onde começar eu começo, né? por onde? É. Ok, já vi quais são os temas. Mas e agora? Eu vou priorizar o comercial, vou priorizar o RH, vou priorizar... O que eu vou priorizar? Então, o que é o ideal? Começar sempre com trilhas que abrangem mais pessoas. Aí eu vou te fazer uma pergunta, né? Geralmente, a gente tem lideranças que compram mais o projeto que outras lideranças. Uhum. Né? E aí, quando você olha para as necessidades de treinamento, tudo bem, a gente começa pelo onboarding, que é geral a todo mundo. Mas se talvez eu puxar agora as necessidades daquela área ali que a gente já tem uma pessoa que está meio que ajudando a comprar o projeto, ajuda também ou não? Porque assim, a gente pode ir por esse lado ou a gente pode ir pelo lado do seguinte, olha, qual é a ação de treinamento que eu faço hoje na minha empresa que eu mais tenho que repetir ela, né? Óbvio, o onboarding é uma delas, né? Uhum. Mas, por exemplo, talvez você tenha uma questão com relação a vendas que talvez um treinamento começar por ali pode virar ponteiro e aí a área de T&D ganhar força pelos resultados que ela traz, sabe? Sim. Então, assim, você começou pelo onboarding, mas qual foi a estratégia depois das outras ondas? Assim? Como é que vocês priorizaram isso, sabe? Uhum. A gente foi pelas áreas críticas. Entendi. Então, começamos pelas trilhas que abrangem todas as pessoas, ou a maioria delas, justamente para as pessoas começarem a ter o hábito de entrar. A cultura digital. A cultura digital. Entendi. Exatamente. Então, quanto mais democrático for a linguagem, mais fácil vai ser chamar a atenção desse público. Perfeito. Então, passamos dessa fase, aí sim a gente vai para as áreas cruciais. Uhum. E aí não tem como, né? A área que realmente mais traz nosso retorno. Então, começar ali pelo comercial, ou começar para uma outra área que, né, para a organização seja mais estratégica, né? Uhum. Então, aí depende de cenário para cenário. Mas, no nosso caso, realmente foi ali o próximo passo já com a área comercial. Ah, que legal. Né? Porque aí, sim, de fato, é o que a gente vai conseguir focar e trazer, né, o retorno do negócio, né, do investimento. Perfeito. E aí uma pergunta que eu tenho, que eu sou super curioso, que é o seguinte. A área de T&D, ela tem que fazer um trabalho de endomarketing muito grande para começar a deixar as pessoas com vontade de conhecer essa novidade. Que eles estão focados no presencial, eles só fazem treinamento daquele jeito, com o pessoal puxando ele para ir para a sala, né? Vai mudar completamente, né? Sim. E aí, é uma pergunta que eu te faço. Vocês estão naquele momento de estruturação da universidade corporativa, mas em paralelo já tem que ter começar a ter um trabalhinho de endomarketing, deixar o pessoal curioso, o pessoal já entendendo o que vai acontecer. Como é que foi o processo de vocês? Sim. Esse processo anda em paralelo. Né? Eu costumo pensar que o trabalho de até encontrar um parceiro já é um trabalho de endomarketing. Ah, perfeito. Porque para você trazer a liderança para perto, também é importante começar a abrir diálogos com eles. Né? Então, diretores, né? Gerentes, o que vocês consideram como importante ou fundamental numa área de treinamento? Então, começar a comprar logo essa alta gestão, logo no começo de tudo, é muito forte para a área de RH. Tá. E aí, aquela parceria é fundamental. Então, para a autogestão, eu vejo que é isso, né? Chamar eles já para o jogo. Entender, de fato, o que eles precisam. Para que a gente comece a fazer uma lista de necessidades mais aderente ao que o negócio precisa. E um segundo ponto, e aí já é um pouco mais adiante no projeto, né? Já é realmente trazer essa liderança para ser embaixador da mudança. Embaixador da mudança, entendi. Então, já tem que conversar com eles, tem que chamar... e aí, sim, né, a gente caminhou ali muito por uma linha da autogestão para baixo. Então, toda a liderança de todas as áreas foram sensibilizados, né, com comunicação interna, com vídeos internos, com realmente ali chamada de vídeo, né, com também apresentação presencial. Então, todos os canais possíveis para começar a falar com essa liderança sobre benefícios, possibilidades, o que vai mudar, o que vai melhorar, a gente fez. Né? Então, primeiro de tudo, né, já trazer essa autogestão para fazer uma lista junto com o RH do que é necessário para uma universidade corporativa digital. E, em segundo ponto, né, já um pouco mais à frente do projeto, a gente está lá nos finalmente. Já começa a trazer essa liderança toda da organização inteira para entender um pouco mais o que é isso. Né?
Vocês chegaram a pensar em liberar o ambiente, depois bem estruturado, só para as lideranças, para que eles conheçam a plataforma, eles entendam o que é a Universidade Corporativa Digital? Sim. Antes de abrir a trilha de onboarding, a trilha de comportamentos, né, a trilha comportamental, foi sim disponibilizado para toda a liderança usar em primeira mão por 2 meses. E aí, o tempo depende muito da estratégia de cada organização. Mas deixando aberto, né, para as pessoas usarem em 2 meses foi muito positivo. Né, porque eles conseguiram acessar, usar, entender o passo a passo. E também colocá-los como... multiplicadores, de certa forma, né? Compartilhar essa, não digo obrigação, mas responsabilidade com o desenvolvimento das pessoas. Começando por ele. Né? É o exemplo, liderança pelo exemplo, né? Começando por ele, exatamente. Exatamente. E então, depois disso, né, aí todas essas ondas foram liberadas também para toda organização. Então, nisso foi possível, né? Depois que a liderança experimentou o cenário, aí sim foi liberado para todo mundo. E é aí que a área de T&D começa a ficar mais demandada, né? Porque quando o líder faz ação de treinamento, ele entende o que a empresa quer com aquele ambiente digital de ensino, ele começa a ver as possibilidades de gaps de conhecimento, habilidade e atitude que ele tem na área dele, que talvez ele pode transformar num curso digital e ser colocado na plataforma. Mas aí vem a minha outra pergunta, né? Nem tudo é treinamento, né? Então, assim, como é que foi essa etapa de você, assim, né? Lançou, pós-lançou, começou... Eu imagino que a área de TD começou a ficar inundada de solicitações, porque realmente traz retorno, né? E como é que ela fez essa priorização, o que é treinamento, o que não é? Vocês têm um LNT, você tem um processo, uma etapa para isso? Como é que é? Sim, aquele levantamento que foi feito ali na etapa 3, né? Desse cenário todo que eu estou contando, ela é viva, ela é orgânica. Perfeito. Então, fez ali na etapa 3, ela não morreu ali. Muito pelo contrário. Ela tem que ficar cada vez mais viva para entender quais serão as mudanças, que sistema novo entrou, ou que legislação mudou e afeta a área financeira. Planejamento estratégico, né? Novas necessidades. Novas necessidades, exatamente. Então, aquela LNT, ela é viva, ela tem que ser orgânica. Então, chegou uma nova necessidade, tem que sentar e analisar. Né? Então, isso é crucial para o negócio. Se eu deixar para fazer semana que vem, ou na próxima onda, no próximo mês, quanto que a gente vai perder? Né? Então, tanto a liderança de T&D quanto a liderança das áreas tem que ter essa maturidade para conseguir conversar e entender claramente quais são as perdas. Né? Porque acho que a pergunta não é nem o que a gente ganha, né? Quando a gente tem muita coisa para fazer, mas o que a gente perde se fizer um replanejamento. Sim. Então, essa parceria, essa maturidade que a área de T&D tem que ter com a liderança é crucial para a gente conseguir caminhar junto. Né? E sempre tendo a LNT perto. Né? LNT é muito conhecida por todos de T&D, né? Não, com certeza. Já muito conhecida por todo mundo. Ela tem que ser viva. Não tem que ser uma coisa fechada. Né? Então, ela que vai ser o parceiro de T&D pro resto da vida. Entendi. Que legal, Adri, que legal. Pro resto da vida. E aí, assim, né? A gente foi lá, estruturou a universidade, a gente vai lançar ela, né? Como é que é o primeiro dia? Deu friozinho na barriga, não? Como é que foi? Ah, com certeza. Sempre dá, né? Eu vim de uma empresa de tecnologia, então já vi muito go live de sistema. E mesmo que o ambiente esteja todo preparado, sempre dá aquele frio na barriga. Né? Será que o pessoal vai entrar? Será que o pessoal vai acessar? Não vai conseguir acessar, né? Será que o pessoal vai, né? E aí o líder tem que estar ali para ajudar, porque agora ele comprou o projeto com vocês, né? É isso aí. Tem que estar ali perto. Já passou também daqueles acessos. Inclusive, no acesso da liderança, tem que estar do lado. Né? A área de T&D tem que estar perto para saber o quanto que foi aquele uso, o que deu certo, o que não deu certo. Porque esse cara vai ser a primeira barreira que a área de T&D vai ter que passar. Então, se ele já teve um trabalho absurdo para entrar na plataforma, para acessar o link... Nenhum projeto ele vai comprar daí. Nenhum ele vai comprar daí. Então, logo na onda inicial, né, que seria a onda para a liderança, a área tem que estar perto. E para mim, assim, acho que é a onda que dá mais frio na barriga. Né? Porque é o cara que vai conseguir te ajudar depois. Então, esse frio na barriga não diminui, ele não melhora.
O medo é bom. Vai desanimar o pessoal aí, gente. Mas o medo é bom, porque ele deixa a gente muito mais preparado para evitar todos os cenários possíveis. Então, o frio na barriga é legal, né? Porque aquela ansiedade que gera, então isso é gostoso. Sei. Mas tendo a consciência de que a gente fez uma boa sequência de comunicação, a gente fez um bom endomarketing, né? A gente comunicou todas as lideranças, sensibilizou as pessoas, tem que acompanhar o acesso. E se eles não acessarem... E se eles não acessarem? Essa é a pergunta. E se eles não acessarem, também é um ponto que a área de T&D vai ter que ir atrás. Então, o que aconteceu? Né? E aí, pessoal, os dados serão o seu melhor amigo. Né? Dados, indicadores. Tem que conseguir puxar na ferramenta, e a Keeps é incrível. Tem que começar a puxar na ferramenta, né, dos indicadores o que aconteceu. É impossível que ninguém acesse. Mas qual foi o lugar que acessaram? Quais foram os lugares que não acessaram? E chamar esse pessoal também para uma conversa. Né? Claro que você vai chamar todo mundo, depende muito do tamanho da empresa, mas não dá para chamar todo mundo. É aí que os líderes são importantes, né? Então, fazer por amostragem, pelo menos ali, grupos focais legal. Por amostragem, é muito legal. Né? Focus Group é uma técnica que eu trouxe do marketing. Então, começar a pegar alguns grupos, né, diferentes entre si para entender o que aconteceu é importantíssimo. Né? E dividir os grupos. O grupo que acessou e o grupo que não acessou. Então, por isso que também é positivo você começar a colocar a Universidade de EBD em um grupo menor. Porque você vai ter mais controle. Um grupo menor, mas que tem muita força política. Né? Então, começar a acessar, né, esses acessos por um grupo pequeno vai te ajudar muito a levantar métrica. Uma pergunta que eu tenho, né? Eu vejo muitas áreas de T&D fazendo entrevista one-on-one com heavy user e usuário que não usa. Para tentar entender nesse começo por que está usando tanto e por que não está usando. Vocês chegaram a pensar numa estratégia assim? Vocês chegaram, principalmente no começo ali? Sim. Conversamos com as pessoas que estavam acessando mais, então sempre tem alguma que se sobressai. Sempre. Sempre tem alguma que sobressai. E essa pessoa que sobressai, geralmente o RH já conhece a pessoa. Porque, gente, querendo ou não, é isso. A pessoa que está procurando o desenvolvimento, o autodesenvolvimento, já é um indicador fortíssimo. Dica pro pessoal aí, hein? Se o RH sabe uma pessoa que já está super bem na empresa, ela com certeza é um bom potencial para a área de treinamento e desenvolvimento. E vai se desenvolver. Então, ela está buscando crescer, né? É essa a questão, né? Está buscando crescer. Então, geralmente a gente já conhece. Então, a gente já sabia mais ou menos o cenário, né? Sei. Daquele profissional. Uhum. E uma pessoa que não usava é difícil, porque geralmente você tem um pool de pessoas que não usam. Sei. Então, você tem que dividir essas pessoas. E como é que você divide? Com os indicadores, que a Keeps é maravilhosa com isso. Uhum. Então, quais são as lideranças que não usam? Quais são a operação que não usa? Perfeito. Ou tem uma constância em uma filial ou uma planta que não está usando? Uhum. Então, isso você consegue ir aos poucos, né? Ajuda a entender um pouquinho mais do porquê das coisas, né? Exatamente, porque o Brasil é muito grande. Se você pega uma empresa que está em muitos estados, às vezes você não está conseguindo falar a língua do sul, você não está conseguindo falar a língua do norte, você não está conseguindo falar a língua do nordeste. Entendi. E são coisas que você vai ter que ver como? No uso. Então, o não uso e o uso constante são duas métricas que são extremas, mas que elas são muito importantes. Então, os dados, eles são o melhor amigo. É verdade. Uma vez implantada, os dados vão fazer as próximas ondas acontecerem. Entendi. Né? E aí, putz, Adriana, que dica você me dá? Putz, não tenho mais treinamento para aplicar de, sei lá, financeiro. Porque eu já coloquei tudo que estava na minha LNT. O que eu faço? Coloco mais treinamento de comportamento. Porque o importante é não deixar essas pessoas sem conteúdo. Sem novidades. Sem novidade. Então, tem que trazer novidade. Porque isso tem que virar, e eu acredito nisso, Gustavo, tem que virar um hábito. Tem que virar um hábito. As pessoas têm que entrar, o que tem de novidade, né? Claro. E acessar, ter essa curiosidade. Então, voltando, né, um pouquinho... E aí você está transformando ele em protagonista mesmo, né? Exatamente. Não é uma coisa forçada da cobrança da liderança para baixo, mas ele se autodesenvolver, né? E hoje em dia, com plataforma, as pessoas já têm conteúdo muito rápido. Você abre o TikTok, você vai saber como... É microlearning ali, né? Então as pessoas já estão acostumadas a ver novidade toda hora. As pessoas carregam o feed
de um Instagram, de um LinkedIn, tem novidade ali. Então, se ele também não tem essa sensação de novidade em um ecossistema de treinamento... Ele vai se desanimar. Ele vai se desanimar. Porque, pô, aqui eu não tenho novidade, né? Então, a nossa atenção, né, é de segundos. Se atualizou lá e não tem novidade, ele não se sentiu motivado para continuar naquela plataforma... Tendência que morra, né? A tendência é que morra. Então, putz, não tenho mais o que colocar, porque agora eu já coloquei tudo aqui do comercial, eu preciso que as pessoas acessem para eu ver indicador. O que eu faço? Coloca mais treinamento de comportamento. E a Keeps é ótima, né? Porque dá para subir podcast, dá para subir vídeo do YouTube, dá para subir PDF, dá para criar os canais Pulse. Então, novidade dá para criar. A gente sempre fala, né, que a área de T&D ela tem que ser menos criadora e mais curadora. Exatamente. Então, assim, tem material muito bom que já existe na internet, que se ela fizer uma boa curadoria, ela transforma isso em curso, em trilha ou em microlearning para fomentar o ecossistema de aprendizagem da empresa, né? Sim. Né? Então, realmente, um ponto daí, né? Quais foram as ações de engajamento que vocês fizeram pós-implantação para que a gente começasse a fazer com que essas ondas efetivamente virassem tsunamis, né? E começasse a impactar outras áreas até que talvez não tenham entrado ainda, mas vão ficar com super vontade, porque aquela área que já entrou está usando bastante, já está reverberando a comunicação da universidade. Então, me conta um pouquinho. Legal. A Keeps também já tem o ranking. Né? Então, o ranking da plataforma, isso é muito positivo, porque os próprios colaboradores já conseguem, em um clique, saber quem é que está no top 1, top 2, top 3. E já consegue ver a lista ali de, acho que, 10 colaboradores. Que são, na verdade, assim, agnóstico de equipes, a gente está falando assim, de gamificação como motor de engajamento, né? Eu acho que essa é a questão principal, né? Exato. Então, a plataforma já dá pra gente essa possibilidade. Então, já com o pessoal, você já vê que tem ali uma ansiedade, né? Uma disputa. Só que não é só isso, né? Então, todos os canais que sejam possíveis, né, internamente para disseminar um ranking por área, um ranking por liderança, por região, um ranking por liderança. E aí depende muito da maturidade dessa organização para conseguir digerir esses rankings, não é? Sim. Então, ranking é sempre muito bom, mas também depende, né, entender qual que é o momento para começar a fazer esses rankings e colocar para o ar. E uma coisa que eu acredito muito são rankings locais. Então, tem uma planta que está no top 1 ali de todas as outras do Brasil. Poxa, vamos chancelar ali também, né? Uma entrega de garrafinha, um bloco de notas, né? Assim, um parabéns e tal. Então, começar a colocar cenourinhas, né? Para essas... engraçado, né? Para essas pessoas usarem. Mas depende muito de cenário para cenário. O ponto tem que ter ranking. Tem que ter alguma forma, né? Eu sempre falo assim que ações de engajamento, como que eu penso, pelo menos, eu acho assim, a liderança tem que ser exemplo. Ela tem que mostrar que ela também está na plataforma, ela está usando, ela está aprendendo, ela está se desenvolvendo e isso está trazendo retorno para ela como profissional e para a empresa. E depois o outro ponto que eu vejo é a gente começar realmente a incentivar as pessoas com gatilhos de engajamento, com ranking, badges, pontuação, conquista e principalmente divulgar as pessoas que mais se destacam deste ranking para que elas possam servir de exemplo para as demais. Aí depois vem a questão da premiação. Então, olha, agora top 10 aqui todo mês vai ter um almoço com o diretor, né? Talvez, assim, não no sentido financeiro mesmo, mas alguma coisa simbólica, sabe? Eu não gosto muito de retorno financeiro porque parece que está atrelando ele se envolver a dinheiro. Não é isso, entendeu? Mas pequenos... E a área de T&D, ela tem boas sacadas de talvez criar premiações de engajamento que não precisam ser necessariamente financeiras, né? Com certeza. Né? Com certeza. E aí, o último, que é o que eu menos gosto, é você ter indicadores que são atrelados à remuneração financeira. Do tipo, cara, você fez, você vai ter bônus. Não fez, perde o bônus, entendeu? Mas isso eu não gosto, não. Acho que esse é o último, assim, né? Não, concordo. Né? Sim, também acho. Então, essa é a dica que eu dou, não é? Entendendo a maturidade, acho que dá para começar a incluir mais cenourinhas, né? Mais cenourinhas pelo caminho. E conforme as pessoas vão acessando e vai sendo ali algo mais rotineiro, putz, isso é incrível.
né? Que depois que vira hábito, aí fica muito mais simples mais o negócio simples. começar a rodar, né? Muito mais simples. E sempre acompanhando o indicador. Sempre. Qual treinamento não tá bom? Porque aí a área de T&D já superou a parte de acesso. Já. Agora eu vou melhorar o que eu tenho. Aham. E aí, melhorando o que eu tenho, agora eu começo a ver qual que é a pontuação aqui desse treinamento. Putz, ele não tá 5 estrelas. Tenho aqui que tá 3,5. O que tá acontecendo com esse A treinamento? avaliação de reação é bem importante, né? Então, né, superados os acessos, aí eu vou ter essa sustentação do ambiente. Que é o PDCA constante que a área de TD tem que ter, né? É isso aí. Então, e sempre mostrando esses indicadores para essa autogestão que comprou o projeto junto com você. Ó, a área de TD tem que ser marketing, tem que vender o projeto bem, né? Porque senão não vai ser reconhecida, né? Exatamente. E é um trabalho realmente diário, né? Diário. Porque, como a gente comentou, né? Você não aplica o treinamento hoje e tem o retorno amanhã. Claro, né? Tem também treinamentos. Aham. Mas geralmente não tem um retorno rápido. Então, é importante sempre mostrar o indicador. Olha, as pessoas estão acessando, estão usando. A gente ainda não está vendo nenhum retorno direto no faturamento. Vocês chegavam a fazer reunião com a alta liderança para trazer o retorno da universidade corporativa, mostrar números em apresentação, algo nesse sentido? Ainda não, nesse sentido ainda não. Justamente porque ainda faltavam ondas para incluir. Então, acaba que algumas áreas ficariam sem essa visibilidade. Mas é fundamental, assim, ter ali uma agenda, conseguir mostrar. Se não conseguir uma agenda fixa, né? Mas pelo menos ter um relatório para ir apresentando, justamente porque você precisa depois prestar conta, né? É um investimento enorme que a área do que a empresa faz, né? T&D. E geralmente investimento em T&D não é barato, né? Não é barato. Então tem que começar a fazer esses retornos realmente, né? E retroalimentar esse ciclo, né? Perfeito, né? E aí, retroalimentando esse ciclo, mostrando resultados, aí a área começa a crescer, né? Exatamente. A área começa a crescer. E não necessariamente em pessoas, né? Mas a área pode crescer com um parceiro. Putz, eu tenho um parceiro que tem prateleira. Um monte de prateleira. Legal, vamos pegar esse cara. Eu tenho um parceiro que dá para eu montar agora um podcast. Então, eu vou ali pegar um parceiro que dá para eu fazer algum tipo disso. Então, crescimento não é só relacionado a gente. Crescimento também é relacionado a investimento de todos os sentidos. Então, pegar um parceiro, né, melhorar o material, pegar uma consultoria para entender um pouco mais do que material a gente pode colocar nesse ecossistema. Né? Então, dá para expandir um pouco mais, né, esse tipo de investimento. Que legal. Cara, podia ficar aqui conversando o dia inteiro sobre isso. É muito gostoso, né? É muito bom, também adoro. Né? E depois que a gente começou a implantou todas as ondas, assim, como é que a Adriana viu? Quais os próximos passos de uma área de T&D, sabe? Quando a coisa já está realmente em flow de operação. Legal. Né? A área de T&D, assim, é um trabalho infinito. Porque um LMS, um ecossistema digital, não vai resolver 100% dos seus problemas. Não vai resolver. Justamente por conta dessa pessoa mini-channel, né? Então, não é o colaborador, é a pessoa. Então, ele acessa o TikTok, ele já tem o microlearning. Já. Então, esse hábito que ele tem como pessoa, ele também vai levar para todos os sentidos dele. Então, a área de T&D é infinita, né? E tanto presencial quanto digital, o físico é importante. O que eu quero dizer com isso? É importante ver T&D como um ecossistema. Então, cheguei numa maturidade legal aqui na minha universidade online, né, no meu treinamento online. Estou aqui entendi o que eu preciso colocar na ferramenta. E agora, dá para eu fazer uma trilha presencial? Ou eu consigo me aprofundar em algum sentido presencialmente? Eu consigo fazer uma trilha específica para um cargo? Trabalhar mais a transferência de aprendizagem pós-ambiente digital, exatamente, né? Exatamente. Então, tem que ver T&D como ecossistema. Então, tanto no meu físico quanto no meu digital, criar trilhas. Eu tenho uma pessoa que tem programa de porta de entrada, isso é bem legal. Né? Aprendizes, estagiários. Eu consigo fazer uma trilha presencial, mesclando também o digital. Então, mas chegar nessa maturidade, né? O time de T&D já está bem maduro no cenário digital, já está bem comprado com a cultura. Então, criar depois, né, esses
possíveis treinamentos presenciais ou trilhas novas, né, que não necessariamente 100% presencial, mas dá para mesclar, fica muito mais fácil. Porque você já consegue fazer uma trilha de, sei lá, novas lideranças, uma trilha para abrir para trainees. Então, é mais fácil, né? Depois que já está nessa maturidade. E saber que não vai resolver tudo digital. Legal, legal. Adri, a gente está se encaminhando para o final, mas eu gostaria agora que você olhasse para a câmera e você dissesse assim, qual a dica que você dá para pessoas que estão em momento realmente de estruturar uma universidade corporativa digital, assim, qual é o beabá da coisa? A gente falou sobre tudo isso, mas eu acho que um resuminho, assim, só para ajudar essas pessoas, acho que seria ótimo. Não, muito bom. Olhar para a câmera, não é? Pode ser, vai lá. Pessoal, primeiro de tudo, né, fazendo um resumo, entenda qual que é a cultura. Onde é que o time de RH está? Né? Em qual maturidade? Em qual que é o cenário da organização? Segundo lugar, entender o histórico. O que eu tenho? E o que dá para eu resgatar para um cenário digital? O próximo ponto, né? Quais são as minhas necessidades? E aí vem a LNT. Né? O que eu preciso colocar na plataforma? Aí, se conectar com as áreas, se conectar com os líderes, ter realmente uma escuta muito ativa para entender quais são as necessidades e construir esse levantamento em conjunto, né? Para os líderes também se sentirem próximos. Depois disso, começar a fazer as ondas. Então, uma onda mais ampla é sempre ideal. Uma onda de onboarding, uma onda de treinamentos comportamentais ou algum treinamento que seja comum a mais gente de um cenário de organização. Isso também é muito importante porque você vai precisar pegar gente, acesso, porque você vai precisar gerar dado. Passamos por isso, então a gente começa a resgatar aquela LNT, né? E a gente começa a colocar os treinamentos personalizados por área, porque isso eu acho que é mais interessante. Claro. Então, você vai começando a falar a mesma língua das áreas. Lembrando que o time de T&D não é um time grande. Então, essa parceria com as áreas é fundamental para conseguir gerar material. Né? Então, esse é um ponto crucial dessa estratégia de implantação. E depois, ir fazendo as ondas. As ondas. Então, as ondas como? No sentido do que vai trazer mais retorno. Então, eu tenho mais urgência na área comercial ou na área financeira. O que me traz mais retorno nesse cenário de negócio? Então, consigo trazer para cá. E sempre em paralelo a isso, pessoal. Sempre. Endomarketing. Sempre. Comunicação muito clara, muito objetiva. Frequência de comunicação também, para não deixar ser esquecido. Porque rotina é puxada, é difícil, tanto para a área de T&D quanto para as pessoas que recebem essa comunicação. Então, ser muito parceiro realmente para entender esse momento de começar a falar. Não é um comunicado só que vai resolver. Então, tem que ter realmente uma frequência de comunicação e acompanhar. Dados, métrica. Acompanhar, Dados. Implantei, fiz todas essas etapas. E agora? O que eu faço para sustentar isso? Você tem que ter dado. Perfeito. Muito bom. Resumiu tudo em 5 minutos, menos que isso. Olha só, que coisa. Parece tão fácil, né? Mas escuta tudo, hein, pessoal? Escuta tudo, que foi muito legal a conversa. Adriane, muito obrigado mesmo. Foi demais. Deixar agora esse momento você falar, né, fazer a tua conclusão. Legal. Né, apresentar no LinkedIn, né? Eu acho que as pessoas podem se contar com a Adri, tá ativamente no LinkedIn, né? Então, como é que o pessoal te acha? Com certeza. Pessoal, se alguém quiser também continuar o papo, né, entender um pouco mais no detalhe, né, algumas coisas, né, da área de treinamento no geral, meu LinkedIn é Adriana Nogueira, e assim, fácil. E para deixar ali como fechamento, Gustavo, eu posso dar para as pessoas uma dica que para mim foi muito valiosa. Opa! Que é sempre investir em relacionamento com pessoas. Sempre. A área de T&D não vai saber de tudo, não vai ser a área que vai resolver todos os problemas, só que você tem que ser parceiro das pessoas. E ter relacionamento, conseguir escutar bem, ter uma escuta muito ativa, ser presente, isso é importantíssimo, porque as próprias áreas já têm conhecimento interno. Então, essa foi uma dica que me ajudou muito em todas as empresas, né, em todos os cenários que eu já passei. Então, relacionamento é importantíssimo. Então, time de RH, time de T&D, se relacionem bem e genuinamente, né? Chama para um café, entende de fato, né? Você tem que... Escuta ativa sempre, né? T&D é o propósito. É o propósito do profissional.
Então, genuinamente, querer escutar as pessoas. E o teu olhinho brilha, sabia? Querer escutar as pessoas. Demais, isso, para mim, cara. é crucial. E foi o que me ajudou muito na minha carreira. Tem me ajudado muito também. Então, essa é a dica que eu passo, né? Se relacionar com gente. Porque a gente faz pra gente, né? É. Então, assim, faz todo sentido. E se a área de T&D não escuta as pessoas que vão acessar a ferramenta, você começa a ter um descompasso na comunicação enorme. Ah, com certeza. Eu vou fazer um treinamento, eu vou validar um treinamento que tem um monte de linguagem técnica. Nossa, tá lindo esse treinamento, tá? Não fala a língua da pessoa, ela não vai entrar pra fazer. Você não fala a mesma língua. Não, com certeza. Então, no final, as pessoas têm que... Você escuta botar um curso em japonês pra uma pessoa em português, né? As pessoas, no final, têm que se ver ali. E a área vai conseguir entregar o que as pessoas querem se conectando. É isso aí. Adri, muito obrigado. Foi um baita bate-papo. Adorei. Eu acho que podia ficar horas aqui, né? Com certeza. Então, a gente tá encerrando então, esse TDCast por aqui. Agradece a presença de todo mundo, né? De novo, é um bate-papo sobre treinamento e desenvolvimento voltado para esse nosso público de RH, desde gerente, coordenador, analista, né? E daqui a pouco temos novidades com os novos episódios, tá bom, pessoal? Valeu, vamos nos despedir então? Vamos. Valeu então, gente. Tchau, pessoal. Tchau, até mais.